lá. Então, uma boa tarde a todos os nossos colegas, participantes, que estão integrando hoje essa nona mesa de comunicações da Semana de Estudos Clássicos da FIUSP. Eu sou Marcelo Pérez Anfa, sou um dos comunicadores e sou o coordenador da mesa no dia de hoje. Eu estou partilhando com dois colegas pesquisadores, ambos vindos da Federal da Paraíba, e ambos que vão nos apresentar hoje pesquisas a respeito de Luciano, numa mesa que parece que converge com o tema em relação ao humor e a ferramenta de construção de educação no dia de hoje. E nos apresentar o seu trabalho. Prazer, uma honra ter vocês conosco. Obrigado. Estar com vocês hoje. Muito feliz pela oportunidade de estar partilhando da mesa. Quando você se sentir à vontade, quiser compartilhar, nós vamos acompanhar. Tá bom, obrigado. Eu vou projetar meu slide aqui. Só um minuto. Bom, meu nome é Ítalo, né? Eu sou graduando pelo curso de Letras Clássicas, né? Pela Universidade Federal da Paraíba. Estou no 8º período e eu vou apresentar hoje o resultado de uma pesquisa de PIBIC que ainda está em andamento, né? Está no início. Ela é realizada sob a orientação do professor Marco Valério Colodelli. Essa pesquisa, ela tem como título do projeto Etopeia como recurso retórico literário cômico em Luciano de Samosata, e o título do meu plano com que eu trabalho é Etopeia e Comicidade em Sobre a Morte de Peregrino de Luciano de Samosata. Então, vamos lá. Então, o objetivo dessa pesquisa são, assim, estudar os aspectos retóricos e literários e a comicidade na obra do Luciano, delimitar o emprego da técnica da etopeia no discurso, definir as técnicas cômicas em consonância com a etopeia, analisar as passagens do discurso em que se apresentam as categorias e descrever os efeitos cômicos produzidos nela. Então, a tradição da retórica grega, que chega até o período helenístico, ela ganha seu lugar entre as escolas filosóficas com a elaboração dos progimnasmata, que são exercícios retóricos que tinham como finalidade ensinar os jovens estudantes de retórica a comporem seus próprios textos, explorando novas técnicas de argumentação de textos em prosa, né, complementando os exercícios mnemônicos dos textos poéticos utilizados pelos gramáticos até então. Os progimnasmata, que sobreviveram até os dias de hoje, são 4 ao todo. Né? Eles apresentam uma similaridade grande no que diz respeito aos tipos dos exercícios preparatórios, sobretudo em relação ao exercício da etopeia. Então, vou falar um pouco desses retóricos, né, e especificamente desses tratados de retórica que sobraram, né, para a gente estudar até hoje. O Theon de Alexandria, século I, né, depois de Cristo, né, que no seu Progimnasmata chamou de prosopopeia o que os retóricos posteriores denominaram como etopeia, afirmando ser ela, abre aspas, uma introdução, né, de uma pessoa que fala palavras apropriadas a si e ao assunto em questão, livre de controvérsias, fecha aspas. O Hermógenes, ele concebe a etopeia como, abre aspas, uma mímesis do etos de uma personagem dado, fecha aspas. O Aftônio, século IV depois de Cristo, por sua vez, ele descreve a etopeia como, abre aspas, imitação do etos de um determinado personagem, fecha aspas. A conceituação mais complexa e ampla de etopeia está em Nicolau, né? Talvez por ser uma abordagem de caráter mais filosófica, vista que o sofista estudou com os neoplatônicos Plutarco e Proclus. Mas Nicolau, ele entende a etopeia como, abre aspas, uma fala adequada às situações propostas, mostrando o ethos ou pathos, ou ambos. Bom, o George Kennedy, no livro A New History of Classic Rhetoric, diz que o Aftônio, né, abre aspas, pensa sobre o ethos em termos aristotélicos, como a representação do caráter moral por um orador através de palavras e argumentos.
Essa observação é bastante coerente, também se aproxima de todas as outras definições de etopeia, das preliminares aqui apresentadas, fazendo-se comum o entendimento de que a etopeia é um procedimento de caracterização inserido no discurso retórico. Na poética, Aristóteles vai conceber o ethos como, e aí eu cito um trecho da poética, né? A tradução que eu cito do Aristóteles não é nossa, é do Eudócio de Souza. O Aristóteles diz na passagem 1450a: o que nos faz dizer das personagens que elas têm tal ou tal qualidade, o que nos faz dizer das personagens que elas têm tal ou tal qualidade. O ethos seria isso para Aristóteles, né? Ou ainda, ele diz, em outra passagem, 1450b, caráter é o que revela certa decisão ou, em caso de dúvida, o fim preferido ou evitado. Fim de citação. Desse modo, o ethos seria um índice a partir do qual é possível determinar a qualidade do agente que é mimetizado em relação às suas ações. O conceito retórico de etopeia, elaborado pelos retóricos gregos, fica mais claro se voltarmos, então, à poética de Aristóteles, que se apresenta como base teórica desse tipo de ferramenta retórica, não apenas no que diz respeito ao conceito de ethos, mas também sobre os elementos que compõem o próprio ethos, ou seja, a praxis e a diana. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre como Aristóteles, na poética, define. A definição não é muito clara em relação à praxis e à diana. Mas eu já adianto que a gente entende aqui nesse trabalho a praxis como ação e a dianoia como um meio termo entre discurso, entre pensamento e discurso. Poderíamos também entender como um pensamento discursivo. Bom, no livro segundo da poética, Aristóteles nos apresenta as espécies de poesia imitativa, classificando-as conforme o seu objeto de imitação. Esses objetos, segundo o filósofo, variam de acordo com o caráter dos homens e suas ações em prática. Cito, então, Aristóteles, passagem 1448a. Mas como os imitadores imitam homens que praticam algumas ações, e estes necessariamente são indivíduos de elevada ou de baixa índole, porque a variedade dos caracteres só se encontra nessas diferenças, e quanto ao caráter, todos os homens se distinguem pelo vício ou pela virtude, necessariamente também sucederá que os poetas imitam homens melhores, piores ou iguais a nós. A escolha lexical feita por Aristóteles para classificar os tipos de objetos imitados acaba por definir cada um, quanto ao caráter, pelo contraste entre kakia e areté, ou seja, entre vício e virtude. O Stagirita usa o adjetivo keiron, pior, para designar os homens e seus vícios, e beltion, melhor, para se referir aos homens e suas virtudes. A relação desses objetos com a tragédia e a comédia fica evidente quando Aristóteles faz a seguinte distinção, abre aspas, passagem 1448a. A mesma diferença separa a tragédia da comédia. Procura esta imitar os homens piores e aquela melhores do que eles ordinariamente são. Fim de citação. Essa mesma concepção em relação à comédia será reafirmada de forma mais detalhada ainda que breve, no livro 5. Citação. A comédia é, como dissemos, imitação de homens inferiores. Não, todavia, quanto a toda espécie de vícios, mas só quanto àquela parte do torpe e do ridículo. O ridículo é apenas certo defeito, torpeza anódina, inocente, que bem o demonstra, por exemplo, a máscara cômica, que, sendo feia e disforme, não tem expressão de dor. Nessa passagem, Aristóteles define bem o tipo de ethos que se configura na comédia. O filósofo se utiliza de dois adjetivos e um substantivo que, para a caracterização do cômico na comédia, implicam diretamente no ethos dos agentes ou personagens, a saber, aiskros, indigno, infame, torpe, e galoios, ridículo. E o substantivo amártema, falha, defeito. Até mesmo a caracterização da máscara, ligada aos adjetivos aiskros, feio, e ao particípio do verbo diastrefo, distorcer, desviar, fornece os índices de configuração do ethos cômico, que parece se consolidar a partir de uma certa incongruência. Por sua vez, estabelece uma ausência de concordância ou adequação entre o que uma pessoa espera e o que realmente acontece.
O Tratatus Coisilianus, manuscrito grego de autoria anônima do século X, resume e esquematiza uma teoria da comédia sob a perspectiva da poética aristotélica. Em termos de técnica, o surgimento do riso se dá por meio da dicção, com o uso, por exemplo, de diminutivos, homônimos e sinônimos, e das ações, por meio, sobretudo, da degradação das personagens. Para Ivo Bender, as categorias levantadas por Aristóteles, e que também aparecem no Tratatus, né, os defeitos, as falhas e os vícios, estão ligadas aos aspectos humanos, abre aspas, cita o Bender, que fazem a comicidade vir à tona e, consequentemente, o riso. Nesse sentido, todos os aspectos que contribuem para o rebaixamento das personagens e que moldam, por assim dizer, os objetos piores a serem imitados, são forjados pelo próprio caráter das personagens, através do que dizem e falam. Volto a citar o Bender. Dentro dessa categoria, situa-se tanto as falhas de caráter quanto os defeitos físicos. No que diz respeito às falhas que envolvem o caráter, temos que elas podem ser recebidas tanto sérias quanto comicamente. A diferença de matriz dependerá, em primeiro lugar, da magnitude da falha e do que resultará dela para seu portador ou para seu grupo. Bom, esse trabalho, essa pesquisa é de caráter qualitativa, né? Se estruturou em dois métodos, né? O dedutivo e o fenomenológico, né? No primeiro, nós realizamos a leitura e o fechamento dos textos, que compõem o corpus teórico, né? Sobre o conceito de etopeia, e também sobre as técnicas de produção do gênero cômico. Em seguida, através do procedimento fenomenológico, iniciamos a atividade de tradução do texto de Luciano sobre a morte do peregrino. E agora nós estamos no processo de escrita do trabalho, né? Descrevendo a forma como Luciano opera a etopeia com o procedimento retórico e como este resulta na comicidade do texto. Bom, sobre a morte de peregrino, de Luciano, de Samosata, né? Ele conta, em forma de epístola, as desventuras da persona histórica Peregrino Proteu, né? Natural da cidade de Pário, na Mísia, né? Ásia Menor, que resultaram na sua teatral e patética morte por imolação nos Jogos Olímpicos na Grécia de 165 d.C. Ironicamente, a principal fonte sobre a sua vida provém quase que inteiramente desse relato ficcional e implacável do próprio Luciano, que em um único texto mescla o relato epistolar, biográfico e cômico do retrato de Peregrino. O objetivo real de Luciano, ao relatar os atos vergonhosos do Peregrino, não é fazer uma crítica contra a escola filosófica dos cínicos, mas justamente denunciar um modelo de falso filósofo. Todos os procedimentos de construção do ethos são feitos de modo que se crie o ethos de um charlatão, de um falso profeta. Luciano constrói o ethos da personagem de Peregrino Proteu através de uma pluralidade de instâncias discursivas, de um narrador que se desdobra em outros, quase que a maneira da trama dos diálogos platônicos. O pano de fundo da história é a autoimolação de Peregrino, que pretende se jogar do alto da montanha, sobre uma pira, justamente no período dos Jogos Olímpicos da Grécia. Há, entre aqueles que esperam para ver o espetáculo, uma plateia que se mistura entre seguidores, detratores e simples transeuntes, entre eles o próprio Luciano, que resolve contar ao amigo Crônio os pormenores dos momentos antecedentes e posteriores à morte de Peregrino. Antes da aparição de Peregrino, revezam nos discursos aqueles que se apoiam e são seguidores de Peregrino e aqueles que o querem desmascarar. O narrador Luciano relata ao seu amigo um recorte dos discursos que presenciou e viu de perto. O quadro dos discursos durante toda a narrativa é o seguinte. Né? Você tem aí o Luciano como narrador, né? Remetente da epístola, né? Que promete tentar reproduzir as desventuras de Peregrino ao amigo destinatário Crônio, né? E logo em seguida você tem o Teágnes, que é justamente o seguidor do Peregrino, né? Que é o discurso produzido outro discurso produzido pelo narrador Luciano, né? É o único dos cínicos que vai exaltar a figura de Peregrino e é o discurso mais curto de toda a narrativa. Em seguida nós temos a maior parte do texto, que é o discurso, que é o maior discurso, né? Que é de um anônimo, né? Talvez uma espécie de alter ego do próprio Luciano. E, em seguida, nós temos, para fechar o texto, o Luciano volta como narrador. Bom,
o uso da etopeia como procedimento retórico de caracterização do personagem peregrino no texto luciano não foge ao entendimento aristotélico de que o ethos é constituído por discurso e ação. Discursos daqueles que falam sobre peregrino, incluindo as descrições das ações do mesmo. São escassos os discursos a favor da personagem retratada e a maior parte da caracterização sobre ele mesmo são dadas não por ele, mas pelo discurso de outros. Na maior parte dos discursos que compõem o texto, a figura de peregrino é construída por meio dos seus detratores. Logo no primeiro parágrafo da epístola, o narrador Luciano inicia seu diálogo com Crônio, traçando um perfil de peregrino que já está em comum acordo com o perfil que será construído posteriormente por outro narrador. E aí a gente tem esse primeiro trecho aí. Eu não vou poder ler todos por falta de tempo, mas esse eu vou ler com vocês o que está aí na tela. Né? O desafortunado peregrino, o Proteu, como ele mesmo alegrava se chamar, padeceu o mesmo que o Proteu de Homero. Pois tendo se tornado todas essas coisas em razão da glória e sofrendo inúmeras metamorfoses, em vista disso tornou-se por fim fogo. Assim, com tal paixão, apegou-se à glória. E agora, aquele teu afamado tornou-se carvão, como Empédocles. Exceto pelo fato de que este tentou ser ignorado, tendo jogado a si mesmo na cratera. E aquele, nobre, tendo aguardado a abundância de homens das festividades dos gregos, após ter amontoado uma pira muito grande, jogou-se diante de tão numerosas testemunhas e disse algumas palavras a respeito disso aos gregos, não muitos dias antes da aventura. Bom, no processo de caracterização de personagem, dentro de uma perspectiva discursiva, importa o enunciador e seu discurso na medida em que se identifica o modo como aquele que compõe o discurso no que diz respeito à relação entre determinante e determinado, ou seja, entre adjetivos e substantivos. Desse modo, no exercício de compreender-se a etopeia, no texto do Luciano, cabe-se observar nos discursos o uso dos adjetivos relacionados a personagem de Peregrino Proteu. A primeira palavra do texto é o adjetivo kakodaimon, que significa pobre diabo, um possuído por mau gênio, ou ainda um desafortunado, usada no discurso luciano para apresentar um índice de caracterização de Peregrino que, segundo o narrador, gostava de ser chamado de Proteu. O uso do adjetivo kakodaimon aqui não é gratuito, pois Peregrino, segundo o narrador, né, padeceu do mesmo que o Proteu de Homero, né? E fazendo aqui alusão à passagem lá no livro 4, lá na Odisseia, né? onde Menelau, né, várias vezes agarrou, né, o Proteu, né, e o Proteu não conseguiu se soltar. Tal adjetivo, kakodaimon, ganha mais quando se soma a uma outra forma de adjetivação, né, predicada, como esta referência ao mito de Proteu. Esse mesmo procedimento de caracterização se dá com relação ao adjetivo genasda, nobre, usado aqui, ironicamente, em contraste com a referência à figura de Empédocles, que morrera também queimado, sem amor algum pela glória. Por falta de tempo, se eu tenho alguns minutinhos, eu vou pular aqui algumas outras passagens, né? A gente tem também eu teria outra passagem do narrador, né? Ele continua com esse mesmo tipo de caracterização, né? Adjetivando e fazendo alusões a personagens. Em seguida, a gente tem o discurso do Teágnes, que é o único discurso, é um discurso de 2 parágrafos. Veja, todo o texto tem 45, e o único discurso a favor do Peregrino só tem 2 parágrafos. E a gente tem também o enunciador anônimo, e aí a maior parte do texto, né? Que é desse enunciador anônimo. Então, só para concluir, fala só um trechinho aqui. Bom, tanto as adjetivações quanto as descrições das ações inseridas no discurso da personagem anônima são construídas por meio de uma refutação que destrói o que já fora dito pela personagem anterior, Teágnes, fazendo com que essa mesma contraprova se configure como parte importante da etopeia, operada por Luciano, em relação ao personagem de Peregrino Proteu. E eu vou concluir com... então, assim, a gente nesse trabalho que ainda está
está sendo concluído, né, está em desenvolvimento ainda, nós procuramos compreender como esse procedimento retórico da etopeia é utilizado por Luciano e como o uso desse mesmo procedimento contribui para a configuração da comicidade. Luciano empreende a construção do ethos, ou seja, a etopeia, como um procedimento retórico, a fim de fazer sua crítica aos falsos profetas e filósofos, ou aos que se movem na esfera da aparência. A comicidade do texto se estabelece justamente a partir do modo como a etopeia faz uso, primordialmente, dos defeitos e vícios da personagem retratada. Eu deixo para vocês a bibliografia e agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela sua participação, pela sua apresentação. Daqui a pouco nós podemos passar para perguntas, questões que a gente pode debater de um trabalho que é muito, muito interessante. Obrigado por partilhar com a gente sua pesquisa até esse ponto. E, bom, seguindo a ordem de apresentações, eu tenho que fazer uma coisa estranha agora, que é apresentar a mim. Então, vamos passar aqui para a segunda comunicação da mesa 9 do dia de hoje. E fica a meu encargo, sou Marcelo Pérez Anfra, sou aqui da Universidade de São Paulo, e vou apresentar minha pesquisa, algumas reflexões tiradas da minha pesquisa de doutorado, a respeito justamente do riso como um possível mecanismo de educação pela literatura e através da literatura, né? E debater dois conceitos recepcionados pela obra de São Jerônimo, sobre satírico e cômico, possibilidades de se pensar nesses dois gêneros como mecanismos de instrução, e qual seria, talvez, o melhor mecanismo em Jerônimo para esse processo educativo se formar. Eu preparei um pequenino handout para hoje, que eu vou projetar aqui. Então, vou começar a cronometrar meu tempo aqui também, e começar a debater um pouquinho do meu tema aqui de pesquisa. Eu queria começar fazendo uma ponte possível aqui entre uma discussão bastante contemporânea, ou melhor dizendo, sempre atual, sobre a possibilidade do fenômeno educativo acontecer fora do ambiente escolar e por alguns mecanismos alternativos à formação mais tradicional que nós concebemos. E o que papel que a literatura pode ter e como isso era pensado desde os antigos como um mecanismo de formação para além da fruição da literatura per se. E se nós recorrermos primeiro às práticas dos antigos, né, antigos com A maiúsculo, é fácil perceber que, aparentemente, sim, né? Tem muitos casos do uso da poesia e da literatura como um mecanismo de instrução, desde o mais básico, que é, assim, em âmbito escolar, para aprender o idioma, né, a fluidez no idioma, a escrita no idioma, latim ou grego, a partir dos clássicos, que teoricamente são a excelência na manipulação do idioma, quanto na formação moral do indivíduo. Por exemplo, o uso da poesia de Homero, como mananciais possíveis de excelência. Embora trate-se de casos, primeiro, de recepção dos textos, né? De uma abordagem de uma figura intermediadora que recorre ao texto como um mecanismo de formação. Mas nós podemos pensar também em casos de textos ou gêneros antigos em que possivelmente havia a literatura pensada para ensinar alguma coisa fora de si mesma, recapitulando Manuel Bandeira lá, né? E os exemplos como os provérbios, por exemplo, as fábulas de Esopo e de Fedro vêm imediatamente na cabeça, ou alguns casos que para nós parecem até mais distantes da nossa prática literária, que são as famosas poesias didáticas, como as Geórgicas de Virgílio, ou o De Rerum Natura de Lucrécio, em que você tem ensinamentos bastante técnicos, ou bastante até áridos em termos filosóficos, no caso de Lucrécio, e que a literatura é veículo. Embora ela tenha um prazer em si mesma, ela é um veículo para alguma coisa fora dela. É a literatura pensada para ensinar, para instruir. E quando a gente pensa nessa primeira divisão, nessa noção, a gente pode fazer uma ponte aqui com aquela noção também antiga, mas agora em relação à retórica, de que o orador, como diria Quintiliano, tem uma função tripla quando discursa. É aí que eu convido vocês a espiar comigo o primeiro excerto aqui, que é justamente a passagem das Instituições Oratórias de Quintiliano, onde eu leio direto a tradução, por questão de tempo, né? Dizendo que um orador não deve apenas instruir, mas também deleitar e comover.
É aquele tripé que ficou muito famoso em língua latina, docere, movere, movere e delectare. E nessa perspectiva, a gente pode até pensar e extrapolar para a literatura, não só para a retórica, para a poesia, que elas podem ser veículos de instrução e de mobilização. E para isso, o prazer é um mecanismo de convencimento, é um mecanismo de levar a mobilização e a instrução, convencer a prestar atenção. Para quem é professor como eu, isso é curioso, importante. E se isso pode estar associado ao prazer da vivência literária de maneira geral, a gente pode pensar agora, como é o tema da nossa comunicação hoje, de gêneros em que esse prazer está associado ao específico do riso, onde o riso é o prazer que leva a instruir, que convence a prestar atenção na instrução e a mobilizar para alguma ação específica. E aí, justamente pensando nisso, eu quero partir de dois gêneros que têm o riso, em alguma medida, como sua matéria. A sátira e a comédia. E aí, nós vamos notar uma coisa muito curiosa desde já. Partindo da definição da sátira, nós vamos ver também que a poesia satírica já foi pensada como um veículo de educação, de uma educação moral e social, mesmo que dentro de um jogo literário. Então, se nós pudermos olhar juntos ali o excerto 2, nós vamos ver a definição em língua latina mais antiga que nós temos sobre o que seria sátira, num texto teórico, que é Diomedes. E Diomedes escreve, parte da tradução de novo, que a sátira é considerada um tipo de poema que circula entre os romanos para imprecar e restringir os vícios humanos. E ela foi composta a partir das personagens da comédia antiga. Lucílio, Horácio e Pércio a teriam escrito. Né? Então, já que a sátira tem essa função, segundo Diomedes, né, a partir da teorização em cima da prática satírica, de instruir e de censurar, controlar os vícios humanos, não é raro, tem dois casos curiosos, por exemplo, em que o satirista, o autor da sátira, faça um paralelo entre ele e um outro profissional, que também tem a função de purificar, de certa medida, de corrigir o corpo social. Um desses profissionais é um médico. O poeta satírico Juvenal, por exemplo, se compara ao médico proctologista, inclusive. É uma metáfora bastante incômoda para quem sabe um pouco dessa área da medicina. Mas não só. Uma associação super comum, e eu convido vocês a verem comigo o excerto 3, é que o autor satírico é uma espécie de professor de adultos, professor da sociedade, professor moral. Primeiro trecho é de Horácio, nos Sermones, leio a tradução, e o que me impede de dizer a verdade rindo. Da mesma forma, outrora, os mestres ofereciam doces a seus alunos para que aprendessem as primeiras letras. Ou ainda Juvenal, que recupera nas suas sátiras o contexto escolar, que escreve: também nós recolhemos da mão a férola e aconselhamos a sula que se recolhesse e fosse dormir. E aqui nós temos uma evocação daquele contexto de declamações, né, de declamações. Mas, olha que curiosidade, duas sátiras muito programáticas, falando das semelhanças entre a função de um satirista e de um professor. Seja um satirista um professor mais gentil, mais carinhoso, como Horácio se apresenta, que sabe que divertindo os seus estudantes, eles absorvem verdades duras de maneira mais simples, seja num contexto de férola, que o Juvenal avisa que evitou, escapou, mas daquele castigo físico, né? Lembrando dessas posturas poéticas e satíricas, como se fosse possível ser dois professores, um mais acolhedor, outro mais indignado. Então, dessa maneira, assim como uma sala de aula não é um mundo propriamente, mas um microcosmo desses, possibilitando a aprendizagem, mais ou menos inspirado no mundo real e tratando do mundo, da mesma maneira, podemos interpretar, a sátira não é o mundo, mas um simulacro literário e não mais escolar dele, e que convida à reflexão sobre ele. Outra possível semelhança no jogo satírico e na relação professor-aluno é uma hierarquia muito clara, na qual um mestre que sabe mais sobre o mundo e que nunca se deixou contaminar pelos vícios deles, ajuda, convida a contemplar e compreender esse mundo com vícios ou necessário de correções. Bom, quando a gente fala de Jerônimo agora,
que vai lidar e vai ser um ávido leitor de tudo isso, das noções de sátira, de comédia, etc., é muito curioso pensar que o Jerônimo é um autor tradicionalmente pensado como uma espécie de satirista. E ele nunca escreveu sátira, ele faz prosa, né? Mas um autor que também usa do riso como um mecanismo de correção e de modificação do contexto social. Ele é uma espécie de magister satíricos, né? De um professor satírico, que está tratando de uma nova sociedade cristã. Afinal de contas, o cristianismo é uma religião de 4 séculos apenas, quando Jerônimo escreve, olha lá, e que ele está precisando de uma inserção nesse novo mundo de valores, né? Além da necessidade que ele se põe de combater não só outras religiões, mas de implantar o próprio discurso sobre aquela que seria a correta interpretação do cristianismo no período. E para combater essas visões diferentes, Jerônimo usa do humor, o que leva muitos a encontrarem semelhanças entre isso e a postura de um satirista. Esse seria o nosso professor da nova sociedade cristã do século IV. E que usa, inclusive, de muitas referências aos clássicos. E apesar dessa semelhança de postura, é curioso notar que Jerônimo é, desde a época dele, aproximado a um satirista. Mas ele nunca compactuou com essa noção. Então, se nós olharmos juntos aqui ao excerto 4, nós vamos ver que, mais ou menos cinicamente, Jerônimo sempre recusou a ideia de ser aproximado a um satirista. Um trecho de uma carta dele, por exemplo, a famosa Epístola 22, não, diz ele num trechinho, não revelarei nomes para que não penses que isto é sátira. Ou no comentário às Sofonias, olha a semelhança curiosa entre esse trecho e o anterior. Cujos nomes não revelarei para que eu não pareça estar ofendendo alguém. Ou ainda na Epístola 40, quando ele fala de um monge que tinha um nariz aparentemente protuberante e que isso rendeu piadas e críticas de Jerônimo, filho da Dionaso, ele ridiculariza a posição desse rival. Olha, o que quer que eu diga, pensas que foi contra ti. Contra qualquer vício ao qual aponto meu estilete, tu clamas que eu me refiro a ti. Tu me arrastas aos tribunais e estupidamente clama que eu sou um escritor satírico em prosa. Ou ainda, para mim o caso mais simbólico, na Epístola 117, voltaremos a ela nessa comunicação ainda, ele diz o que acontece com alguém que se torna um satirista. Depois de tanto censurar crimes, tornei-me eu mesmo um criminoso. Fazendo um cotejo, né, dessas passagens, é uma constante jeronimiana que ele não aceite ser um satírico. E há um padrão nisso, né? Parece que ser satírico é facilmente confundível com ser excessivo, com exagerar no tom, passar do limite, ou ainda com ser personalista, ou seja, atacar diretamente alguém, com uma espécie de virulência descabida ou vingança pessoal, não por amor a uma virtude abstrata, mas por uma rixa pessoal com aquele que detém o vício. Em grande medida, o Jerônimo teme que ser um magister satíricos coloque ele como alguém que pune pelo prazer, não como um educador moral que trata o riso como um veículo necessário e não como o cerne da sua ação. E que ataca os vícios e não os viciosos propriamente. Em suma, parece que em Jerônimo, ser tratado como satírico é uma espécie de crítica, como se alguém o colocasse nessa posição, inviabilizando a qualidade do que ele diz. Ao ser satírico, você se torna repreensível também. Né? Então, embora haja, sim, uma postura que nós podemos apontar em diversos momentos em Jerônimo, de que ele é alguém que repreende pelo riso, pela diversão, a proposta que eu desenvolvi no doutorado, em grande medida, e que eu trago um pedacinho aqui, é uma alternativa a essa, de tomar Jerônimo não como um novo autor satírico, mas como um novo autor cômico. A primeira evidência que eu trago para isso é pensar que já lá em Diomedes, como lemos há pouco, a sátira descende da comédia. Então não é fácil separar até onde as tópicas e os padrões literários são de um ou de outro. E aí propor também que Jerônimo estaria recuperando aquela tópica literária do teatro do mundo, ou teatrum mundi em latim, onde a realidade é comparada a uma peça de teatro. E no caso específico de uma peça de teatro cômica, o mundo é uma espécie de palco dos vícios. E apontar e ridicularizar essas situações seria uma maneira de educar.
fora da sala de aula agora, em uma espécie de recreação do teatro. E é muito comum entre os antigos a noção de que a comédia é um espelho dos vícios humanos, e que, por isso, é possível aprender com ela, mesmo que tomando-a em outros gêneros. Vamos ver, por exemplo, em excerto 5, algumas ocorrências todas na cultura latina. Por exemplo, Diomedes, mais uma vez, falando agora sobre a comédia, diz que a comédia compreende uma fortuna privada e civil, sem riscos, definidas pelos gregos. Uma passagem interessantíssima do Cícero, em Prohóscio, o ator, né? Penso com efeito que os poetas fizeram essas criações cômicas, né? Para que víssemos nossos costumes e o reflexo da nossa vida cotidiana em outra personagem. Donato, que para mim é muito, muito simbólico, já que ele foi o professor de Jerônimo, né? O preceptor de Jerônimo nas letras clássicas, diz o seguinte: comédia é uma história construída de forma diferente, contendo as paixões particulares dos cidadãos, pelas quais se aprende o que é útil para a vida e o que, por outro lado, se deve evitar. De Cícero, que a comédia é imitação da vida, espelho dos costumes, retrato da realidade. E justamente parece que Jerônimo tanto conhece essa teoria, que ele vai falar justamente o quanto não convém, assumindo que a comédia representa os vícios humanos, é um espelho, e que a gente pode aprender nesse ambiente, nessa simulação literária, com base em paralelos com a realidade, que nesse trecho da Carta 52, ele vai ridicularizar os jovens que agem como amantes tolos, e isso é uma tópica cômica por excelência, latina, né? E só para destacar o finalzinho dessa passagem, olha aqui. Essas e outras frescuras dignas de riso, como tantas bobagens dos amantes que nos enrubescem nas comédias. Detestamos nos homens do mundo real, e ainda mais nos monges e clérigos. Dá para perceber, por exemplo, que a comédia espelha a realidade, mas no mundo ideal ela não existiria, porque os vícios não estariam no mundo real. Então, dessa forma, parece que há uma gradação aqui. Jerônimo enxerga que o vício é permitido na comédia, porque ele pode ser usado para instruir, mas no mundo real, aquilo que é possível no gênero literário não pode mais ser. Né? E enquanto na sátira a gente tem aquela espécie de risco no qual, de tanto repreender, você se torna repreensível, minha defesa aqui é que Jerônimo é uma Terêncio é uma intertextualidade mais segura para Jerônimo, de alguém que conseguiu trafegar pelo universo da baixeza do vício, mas que com ele não se contaminou. Então, para ter uma ideia, não é que, na minha defesa, não é que Jerônimo será como qualquer comediógrafo. Há um em particular que é a grande referência dele, aquele que critica sem ser criticável. E esse é Públio Terêncio Afro. Né? Então, olha, vou estar um apanhado aqui nos excertos 6, por exemplo, do que faz Terêncio e do que faz um comediógrafo, que é uma função ressignificada na obra de Jerônimo. Por exemplo, em toda missão, alguém à frente, diz ele, que os generais romanos imitem homens como Camilo, Fabrício, Régulo e Cipião, que os filósofos se inspirem em Pitágoras, Sócrates, Platão e Aristóteles. Agora, atenção, que os poetas emulem Homero, Virgílio, Menandro e Terêncio. Aqui, Terêncio é parte da quadriga, um dos 4 maiores poetas da antiguidade. Não bastasse ser um dos maiores da antiguidade, olha, talvez a passagem mais ilustrativa aqui, Epístola 59, 54, parágrafo 9, em que nós temos a definição do que faz um comediógrafo. E, especificamente, essa definição é pautada num texto de Terêncio. Diz ele que também o comediógrafo, cuja finalidade é reconhecer e descrever os costumes humanos, declarou, sem séries e Vênus, Baco, Vênus esfria. O deslocamento de sentido aqui é interessantíssimo. Agora, Terêncio não é só um autor de comédias. Ser Terêncio e ser autor de comédias é descrever costumes humanos. E, nesse sentido, ele é um moralista, mais do que um comediógrafo. Um moralista cujo riso é uma função secundária. Melhorando o perfil terenciano como um grande poeta e um moralista bem-humorado, Jerônimo passa também a se filiar a ele. E agora sim, como um novo comediógrafo, como um novo Terêncio, reensinando o jogo cômico. Então, nessa reencenação intertextual, a gente pode propor aqui que ele faça seu papel como um novo Terêncio, as personagens da sua época como personagens cômicos e os destinatários do seu texto como espectadores de uma comédia, não mais como alunos, como seria numa sátira. A relação se torna mais leve e menos direta.
É o caso, por exemplo, que nós vamos ver da Epístola 117, no qual ele cita um trecho de Terêncio no seguinte contexto. Primeiro, desejo que saibas, mãe ou filha, que não escrevo porque suspeito sobre isso, sobre vocês. Pulando um trecho aqui. De fato, se eu assumisse que vós vivies em pecado, eu não escreveria, ciente de estar falando a ouvidos surdos. O contexto dessa carta é que, supostamente, mãe e filha que haviam brigado entre si, levavam uma vida de relacionamentos às ocultas com padres, e ele escreve para aconselhá-las a agirem de maneira diferente. Só que ele cita aqui, eu grifei um trecho de Terêncio, do Realton Timorúmenos, né? E esse trecho vem aqui, ó, no original. Agora ele diz, aprenda com os erros dos outros, para melhor vida. Que esperteza, pena que ele não sabe que está falando para um surdo. Nesse momento só me interessa o que minha amante diz, me dá isso, me dá aquilo. Mais do que a retomada sintática, o que nós temos aqui é uma retomada de cena, uma paródia, uma recriação da cena. Você tem filhos sendo instruídos por pais, aqui pai espiritual, geronimiano ali, e nós temos um aconselhamento em relacionado à própria vida, ao próprio relacionamento afetivo, coisa que Jerônimo sabe ser diferente. Enquanto o pai da comédia não sabe o que o filho é, ele alega saber, convidando essa personagem a não ser personagem, mas espectador da comédia. Notem como nos dois textos a gente fala muito sobre ser exemplo para os outros. Na comédia de Terêncio e no trecho de Jerônimo. Nos dois casos há uma opção, uma provocação. Todos olham uns para os outros. Deve-se aparentar também a decência e não só ser decente. Porque o mundo constantemente olha para os outros como se fosse um palco. E a escolha que fica para as destinatárias, vocês serão ridículas ou rirão? Vocês serão personagens viciosas ou questionarão o vício? Quando a gente pensa, para encerrar minha fala agora, na comédia como um mecanismo de ensinamento e não na sátira, muito curioso que aqui você tem uma espécie de jogo literário, onde as máscaras dos vícios, bem no sentido cômico, são revezadas entre os atores, né? Se a sátira parece uma sala de aula para adultos, em Jerônimo, a comédia pode ser um ambiente de educação fora do âmbito, e sem a figura de um professor hierarquicamente tão superior assim, mas de um comediógrafo que se assume que se o mundo é um palco, a decisão cabe àquele que o acompanha. O que você aparentará aos olhos dos outros? Você demonstrará os vícios ou demonstrará as virtudes? Ao se aproximar da comédia, é possível instruir pelo riso, sem incorrer si próprio numa figura viciosa e agressiva, como a sátira, em Jerônimo, pode aparentar. E por hoje eu encerro a minha participação da nossa reflexão sobre a educação em Jerônimo. Espero que tenha sido interessante e instigante para quem quiser conhecer um pouco mais desses autores aqui. Vou fechar meu compartilhamento. Nós vamos prosseguir com as nossas apresentações nesse momento. Passar agora a fala do Américo Carlos da Rocha Júnior, que também vem representando a pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, e também vai nos presentear com discussões a respeito de Luciano. O Américo vai hoje nos trazer a fala sobre a etopeia e comicidade na fala de 1 e 2 de Luciano, e se você já estiver confortável, pronto, estamos ansiosos para ouvi-lo também. O professor já fez uma breve introdução minha. Eu sou colega de Ítalo, que também se introduziu, então minha introdução já está praticamente feita. Mas eu sou graduando em Letras Clássicas, na UFPB, me chamo Américo, e hoje eu vou apresentar o meu trabalho, que eu ando desenvolvendo com o meu orientador, Marco Colonelli, que se intitula Etopeia e Comicidade em Faleres 1 e 2 de Luciano de Samosata, como o professor também colocou, que é um projeto do PIBIC, que ainda está em desenvolvimento. E nesse trabalho nós nos baseamos em dois conceitos, duas categorias, que são as que constam no título, etopeia e comicidade. Nós definimos primeiramente, de forma mais pormenorizada, a etopeia, e no caso da comicidade, tendo em vista que nós já trabalhamos com o seu conceito anteriormente, no outro trabalho, que inclusive foi comunicado nesse mesmo evento ano passado,
intitulado Paródia e Efeito Cômico nos Diálogos Marinhos de Luciano de Samosata. Sua definição aqui foi abreviada, né, pelo menos até o momento, embora o meu último trabalho ainda não tenha sido publicado. De todo modo, após essas definições, nós partimos para uma análise qualitativa do nosso corpus, os discursos Faleres 1 e 2, também de Luciano, no qual a gente observou as técnicas utilizadas pelo autor para criar a comicidade no texto e, mais importantemente, a forma com que ele dispõe da etopeia para isso, sabendo que elas não mantêm necessariamente uma relação de causa e efeito. Só para citar os nossos objetivos, que nos guiaram nesse trajeto, os gerais foram, primeiramente, estudar aspectos retóricos e literários na obra de Luciano e também, em segundo lugar, a comicidade nela. E os mais específicos foram delimitar o emprego da técnica de etopeia no discurso, definir as técnicas cômicas em consonância com a etopeia, analisar as passagens do discurso em que se apresentam as categorias e descrever os efeitos cômicos produzidos nela. Dessa forma, nós fizemos, num primeiro momento, uma leitura de vários textos teóricos para juntar informações a respeito do que seria a etopeia, assim como a tradução do nosso corpus. Eu pretendo ter esses 2 discursos traduzidos por inteiro mais para frente, talvez não até o término do nosso prazo, mas, de toda forma, nós utilizamos a língua grega mais propriamente do que qualquer tradução. Então, a nossa, por enquanto, é mais um instrumento para observação e apresentação do que aparece no grego. No geral, nossa pesquisa foi qualitativa, como eu disse, dividida em 2 fases, uma dedutiva e uma fenomenológica. A fase dedutiva diz respeito às nossas relações traçadas entre os conceitos em questão e o texto, enquanto a fenomenológica diz respeito a um caminho quase inverso disso, né? Onde nós analisamos mais a fundo o texto original e suas nuances, sem os pressupostos encontrados nas definições teóricas. Dessas, a etopeia precisou de um estudo mais demorado e aprofundado. Não foi possível partir de Aristóteles, embora grande parte das definições que vimos possam ser encontradas na poética e na retórica, por exemplo. A etopeia em si só é nomeada séculos depois e só se encontra bem definida nas progymnasmata de retóricos da Antiguidade Antiga. Essas progymnasmata eram listas de exercícios retóricos de níveis variados, recomendados a estudantes de forma bem explicada. A etopeia nesses textos se configura como um exercício retórico, sem qualquer outra conotação literária. Entre os retóricos que a definiram, nós destacamos 3, que foram Hermógenes de Tarso, do século II da Era Comum, Aftônio, do século IV, né, o mais famoso desses 3, e Nicolau Sofista, do século V. Então, há um intervalo de pelo menos 5 séculos entre eles e Aristóteles, mas a definição de ethos, né, em Aristóteles, pode ser diretamente relacionada à de etopeia aqui. E, num primeiro momento, as 2 coisas se confundem no texto aristotélico. Assim, nós temos precedentes, né, do que vem a se chamar etopeia, mas não propriamente etopeia. Como a palavra grega sugere, né, etopeia é um composto formado por 2 elementos, né, dos quais o primeiro é ethos, né, que designa o caráter, o modo de agir ou os costumes de uma determinada pessoa ou personagem, e o segundo é o mesmo de palavras como epopeia, melopeia, que se refere a uma composição ou algum tipo de criação artística, da mesma raiz de poiesis, do verbo poiel. Só a partir disso já dá para abstrair a noção de composição de um caráter, mas assim ela continua muito vaga e é realmente apenas uma definição de dicionário. Uma vez que ethos, o caráter, é uma palavra tão técnica, usada em contextos tão específicos, ampliada, analisada e reanalisada desde os textos aristotélicos até o nosso, nesse momento, não é possível defini-la apenas assim. Os 3 autores que eu citei já a colocam no contexto dos exercícios retóricos, mas há um consenso entre eles também, quando eles explicam que tipo de exercício seria a etopeia.
Então, ela já tinha, por esses 4 séculos de atividade desses retóricos, uma unidade e uma regularidade, certo? Resumindo o que os três trazem, fazendo algumas poucas ressalvas, nós a definimos como um recurso retórico que consiste na caracterização de uma determinada personagem por meio da criação de um discurso fictício, esteja essa personagem viva, morta, ou seja ela inteiramente fictícia, de modo a representar o seu ethos. Então há uma especificação, uma representação suscitada pela própria palavra, se trata de um discurso feito em nome de outra pessoa, só de modo a replicar e representar os seus maneirismos, o seu modo de argumentar, o seu caráter no geral. Tudo é imaginado, por vezes a própria personagem é imaginada. Como, por exemplo, o primeiro discurso do nosso corpus conta com uma personagem histórica de Falaris, um tirano da cidade de Agrigento, que realmente existiu. Então, só o discurso foi imaginado. Mas no segundo, nós temos uma personagem genérica, um sacerdote de Apolo, que não é nomeado em momento algum, e certamente não faz referência a nenhum sacerdote específico que existiu. Os 3 autores, para cada caso, vão utilizar um nome diferente. A etopeia seria o discurso de uma personagem existente e viva, a idolopeia, o de uma personagem existente, mas que já morreu, e na prosopopeia, ambos o discurso e a personagem são fictícios. Mas essas subcategorias estão todas sob a categoria da etopeia, que permanece como o termo mais genérico. A ressalva que eu faço aqui é que o objetivo da etopeia para esses autores é o de exercitar, né, de preparar os alunos no âmbito da retórica, mas nós estamos tratando de um texto literário. Embora a natureza de um discurso naturalmente seja retórica, é possível escrevê-lo tendo em vista o seu valor literário, que no caso do Luciano vai procurar fazer rir, né, o seu leitor. Então a etopeia pode estar sendo empregada de uma ou de outra forma para atingir esse objetivo, e é isso que vamos também analisar, né? Partindo para os discursos, né, não daria tempo de ler tudo aqui, são discursos bem grandes que também ainda não estão traduzidos por completo, mas é importante fazer uma breve contextualização. Falaris, o tirano em questão da cidade de Agrigento, ou de Acragas, como era conhecida pelos gregos, ficou famoso com o caso do touro de bronze, um instrumento de tortura construído por Perilau, no qual o condenado entraria, sua barriga era oca, e embaixo seria acesa uma fogueira que ia aos poucos cozinhando a pessoa lá dentro, e os gritos do coitado seriam levados por uma tubulação até as narinas e a boca do touro, soando como um mugido bizarro. Esse caso pode ser mais ou menos lendário, uma vez que a crueldade de Falaris abriu margem para muitas fantasias do tipo, chegando até o canibalismo, né, e etc. Então, nem tudo pode ser atestado historicamente, mas o que nos importa é justamente a figura que se criou de Falaris, seja fiel ou não à realidade. Vale lembrar que Falaris reinou na primeira metade do sexto século antes da Era Comum, no período grego arcaico, enquanto Luciano viveu no século II já da Era Comum, na Antiguidade Tardia. No primeiro desses discursos que vou apresentar, Falaris I, ele envia mensageiros ao oráculo de Delfos, né, com o seu discurso escrito, para que eles o apresentem a uma plateia de sacerdotes de Apolo, e ele tem como objetivo justificar as suas atrocidades, os seus atos tão terríveis, defender-se ali diante das autoridades divinas e do próprio Deus Apolo, e entregar como oferenda ao templo também esse touro de bronze. Já em Falaris II, segundo discurso, nós temos a resposta de um desses sacerdotes, provavelmente o de maior autoridade, que discursa em favor do tirano, acatando tudo que ele propõe, defendendo as suas ações como um homem justo que ele é, e argumentando a favor de aceitarem o touro como oferenda ao templo. Depois dessa contextualização, a gente pode partir para o texto. A análise ainda está nos primeiros passos, então será uma exposição breve, pouco pormenorizada, por se tratar também de um corpus muito extenso. O primeiro dos 14 parágrafos do primeiro discurso trata de uma espécie de proeme. As primeiras palavras dele
palavras dele são do mensageiro, que logo começa a ler o discurso do tirano, começa já se caracterizando, usando muitos adjetivos, construindo um contraste que vai durar até o fim do texto, entre si e os seus inimigos, os conspiradores, como ele os chama frequentemente. E o discurso começa assim: Eu, diz ele, ó Delfos, para ser considerado por todos os helenos assim como eu sou, e não da forma que os rumores, da parte dos que me odeiam e me invejam, transmitiram aos ouvidos dos ignorantes, daria tudo em troca. A desconfiança com a classe popular, que a gente vê aqui, em geral, aparece em Aristóteles, na Política, quando ele fala do regime tirânico. Então, essa já é uma característica típica e esperada. Ele faz um contraste claro, usando os correlativos toiutos, hopoios, né, traduzidos por assim como, aqui, né, tendo o primeiro função de demonstrativo e o segundo de relativo. A gente pode entender que ele quer ser considerado assim como ele é, hopoios eimi, e como ele vai tentar demonstrar ser de verdade, em vez de como os rumores transmitiram, hopoion efeme dedoken. Mas ele, ao contrário da aversão que demonstra pelos demais, escolhe os sacerdotes que lhe ouvem como seus juízes, dizendo em seguida: E ainda mais por vós, porquanto sois sacerdotes e assistentes do Pítio, que é Apolo, né? E só não tens a mesma morada nem o mesmo teto do Deus. Acredito, pois, que se me defender ante vós e vos convencer de ter sido tomado como cruel falsamente, também a todos os outros, através de vós, estarei desculpado. Aqui nós vemos um claro exemplo de captatio benevolentiae, né? Onde ele tenta, de certa forma, elevar os seus ouvintes para lisonjeá-los e torná-los propícios à recepção do seu discurso, da sua defesa. Só nesse trecho nós também podemos fazer uma relação com que Teofrasto, discípulo de Aristóteles, fala a respeito do tirano na sua obra Caracteres, onde a personagem do tirano aparece já como um tipo recorrente, cujos maneirismos são inseridos num contexto cômico por natureza. Ele diz que o tirano, ou ditador, como aparece nessa tradução de Maria de Fátima Souza e Silva, é menino para usar frases do estilo: são pessoas como nós que devem reunir-se para tomar uma decisão sobre o assunto. Mantenhamos-nos arredados do populacho e da praça pública. Devemos abster-nos do exercício de magistraturas e de recebermos dessa gentalha insultos ou honras. Ou então, das duas uma, a viver nesta cidade, ou eles ou nós. Esse tom com que ele se dirige aos ouvintes continua pelo resto do discurso, sempre sendo retomado de alguma forma, mas é importante notar a sua justificativa. Logo no segundo parágrafo, a sua forma violenta de agir. Então ele diz: Eu, pois, não sendo um dos obscuros em Acragas, mas, muito pelo contrário, bem nascido e criado de modo livre e dedicado à educação, sempre continuei trazendo à cidade meu próprio modo popular, justo e moderado com os meus concidadãos, e de violento, incorreto, insolente ou rígido, ninguém de forma alguma me chamava naquela primeira vida. Então há uma quebra, quando em seguida ele diz: Depois eu percebia, em contrapartida, meus concidadãos conspirando e buscando de toda forma destruir, pois dividia-se a nossa cidade então. Este era o único refúgio e segurança que eu achava, e ao mesmo tempo a própria salvação para a cidade. Se pondo-me ao governo eu reprimisse, desse fim àqueles conspiradores e também forçasse a cidade a ser sensata. Ele transforma, assim, suas ações em simples reações, né? São os outros que agem contra ele, e ele nada mais faz do que defender-se. Há dois Fálares, então, duas vidas, como ele mesmo coloca, uma antes e outra depois das conspirações que o afetaram e as quais ele precisou combater pelo bem de todos. E é interessante observar a escolha de vocabulário do tirano aqui, essa frase, né? E eram não poucos os que aprovavam isso, homens moderados e patriotas que conheciam a minha opinião e a necessidade do golpe. Esse vocabulário ainda é recorrente em discursos do tipo, que tenta levar a qualidade de alguns poucos escolhidos como patriotas, os filopólides aí no grego,
que são a favor dele, além de evidenciar a necessidade de um golpe de Estado, uma epikeiresis, né, palavra derivada de hier, que significa mão. Então ele, no terceiro parágrafo todo, falando de um tempo de paz, depois que ele consegue tomar o poder, que dura algum tempo, no qual ele busca, né, segundo as próprias palavras, agradar a todos, embelezar a cidade, que são estratégias de governo que Aristóteles também cita na Poética, no mesmo capítulo a respeito da tirania. Formas de amenizar ou mascarar as mazelas de um regime autoritário. Mas essa paz é limitada, pois logo em seguida, no parágrafo 4, ele diz o seguinte: enquanto eu, inocente, continuava pensando sobre isso, eles já se combinavam contra mim a respeito da forma da conspiração e examinavam sobre a deposição, forjavam sobre conjurações, juntavam armas, providenciavam fundos, convocavam cidades vizinhas e enviavam embaixadores para a Grécia, junto aos lacedemônios e aos atenienses. Até o momento, há uma certa coerência nos argumentos do tirano, embora as suas punições sejam excessivas. Ele está, em teoria, punindo aqueles que o ameaçam, mas em nenhum momento ele apresenta exemplos dessas conspirações. Ele parece suspeitar de qualquer um no estado paranoico, onde ele reage antes de qualquer ação. E um pouco depois, de fato, ele expõe a sua forma de provar a existência dessas conspirações, quando ele diz: o que fariam a mim se eu fosse apanhado já haviam decidido por si sós, e também ameaçavam me espedaçar com as próprias mãos e planejavam as punições. Declararam isto publicamente, sendo torturados na roda. Não aconteceu assim graças aos deuses que descobriram a conspiração, e sobretudo Pítio, que envia sonhos e tanto prenúncios quanto mensageiros a cada um deles. Então ele sonha, ele tem pressentimentos de tais conspirações e já pune aqueles dos quais ele desconfia. Ele não precisa de maiores provas do que isso, e caso precise, ele as consegue extrair utilizando-se da tortura como método, né? No geral, ele não se culpa por punir ninguém, né? Ele culpa aqueles que são punidos por merecerem as punições, como a gente vê aqui no capítulo 9, ele se lastima e se coloca numa posição ainda mais lamentável que aquelas que aquelas pessoas que ele tortura, dizendo que é muito mais doloroso vê-los sofrer. Ele diz: no geral, pensais haver algum homem tão selvagem ou inculto que se deleite flagelando os outros, ouvindo lamentações ou os vendo assassinados, se não tiver alguma grande causa para os punir? E quantas vezes não lacrimejei pelos outros sendo flagelados? E quantas vezes não fui obrigado a lastimar e prantear a minha própria sorte de sofrer eu mesmo maior punição e mais duradoura? Pois, para um homem bom por natureza, mas pungente por necessidade, é muito mais doloroso punir do que ser punido. Dada essa breve análise, que não condiz nem com metade do que a gente está fazendo, a gente pode concluir que a etopeia em Faleres, sobretudo aqui em Faleres 1, se configura tanto pelo que o tirano diz, quanto pelas suas ações, que, dado o seu nível de crueldade, né, se sobrepõem às justificativas. A comicidade é presente em quase toda pequena reviravolta que acontece, né, exatamente quando a justificativa não condiz com a ação, já que ele, um tirano que já assumiu o poder à força, afirma que precisa punir e torturar os seus oponentes políticos, porque não tem outra opção. É inteiramente necessário, e mais, ele se lastima e se condói por ter de fazê-lo, porque diz ser um homem bom por natureza. A comicidade que Luciano dá à obra é satírica, claro, né? Não há momentos que suscitem gargalhadas, pois se trata de um texto crítico, onde a figura de que se ri é odiosa. Dessa forma, etopeia e comicidade se relacionam até certo ponto, pois é entre a forma do tirano de se caracterizar e a realidade dos fatos que encontramos um grande abismo cômico. A continuidade do discurso, justamente do segundo, Faleres 2, juntamente do segundo, né, também traz reviravoltas importantes para a comicidade do todo. Mas, por hora, essas são as conclusões parciais, né, que a gente pode tirar desse pequeno trecho aqui analisado. Agora eu deixo vocês com a minha bibliografia, né? E é isso. Dou minha comunicação por encerrada. Muito obrigado pelo tempo e pela atenção.